Bem-vindos ao meu canal. Não sei porquê, eu tô fazendo um vídeo hoje sobre Tony Hawk. Pra quem não sabe quem é Tony Hawk, por algum acaso, cara, provavelmente é o skatista mais famoso que já existiu na face da Terra. Extremamente responsável por grande parte da cultura popular que aconteceu nos anos 2000, principalmente por causa dos videogames. Ele lançou os famosérrimos jogos de videogame chamados Tony Hawk Pro Skater, a série de jogos Tony Hawk. E eu, Breno, fui um grande fã desses jogos. Fui um assíduo consumidor desses jogos. Então eu resolvi fazer um vídeo inspirado nisso, porque eu precisava mostrar, deixar em algum lugar registrado como o Tony Hawk é responsável pela minha vida inteira existir. E quem sabe eu consigo encontrar alguém que tenha sido tão influenciado por ele da forma que eu fui. Porque, juro pra vocês, eu vou provar nesse vídeo por A mais B que se não fosse o Tony Hawk, eu não estaria aqui agora, eu acho, cara. Eu vou dividir esse vídeo em 3 categorias diferentes para que a gente consiga falar sobre 3 determinados assuntos e no fim deles eu vou traçar uma linha entre todos esses assuntos. Então esse vídeo tem um potencial para ser um grandíssimo iceberg ou para ser uma zona completamente cheia de desinformações. Mas lá vai. Eu acho que antes da gente começar a falar, é legal eu dizer onde eu me encontrava. Eu tive meu PlayStation 2 e o meu primeiro contato com os jogos do Tony Hawk aos 12 anos de idade, ou 13 anos de idade. E como é que era o Breno, né, naquela época ali, cara? Cara, tudo que eu escutava de música era Sandy Júnior e qualquer coisa que as rádios Jovem Pan e a televisão brasileira me empurrassem. Existia na Bandeirantes o canal de clipes, existia na MTV algumas coisas que eu ainda não era assíduo da MTV como eu me tornei depois de alguns anos. E aquilo ali era o que eu consumia. Então, a minha playlist basicamente era Sandy Júnior, Charlie Brown Jr. acústico, Capital Inicial acústico e, sabe, aquelas músicas pop em inglês que rolavam na Jovem Pan o tempo inteiro. Pra ser muito sincero, eu não lembro como eu era, não lembro da minha existência, não lembro do meu estilo, não lembro de muita coisa minha antes do PlayStation 2 entrar na minha vida. É meio bizarro como um videogame me ajudou a moldar o meu caráter e ser quem eu sou hoje. Mas vamos lá. Falando sobre música primeiro. Os jogos do Tony Hawk me ajudaram numa parada de encontrar o meu gosto musical. Eu não me esqueço, cara, como é que foi tipo a sensação de eu abrir o jogo do Tony Hawk. O meu primeiro jogo do Tony Hawk que eu joguei pra caramba foi o Tony Hawk's American Wasteland. Que para muitos não é o favorito, mas para mim é e sempre será o favorito. E eu não me esqueço da sensação de ter abrido aquele jogo, ter escutado aquela música do 7 Seconds, We're Gonna Fight pela primeira vez, e eu tenho uma memória na minha cabeça assim impregnada de eu jogando esse jogo ao som de uma música do Block Party que tá naquele jogo. O nome da música é Like Eating Glass, do Block Party. E aquela música, ela me pegou de uma forma. Foi a primeira vez que eu tive um contato com música que não era rock pauleira, que não era Sandy Júnior, que não era, sabe, acústico MTV, que era uma música com uma visceralidade diferente, com uma sonoridade diferente, com elementos e uma forma de levar a música que eu nunca tinha tido contato antes. Imagina, você só tá ouvindo mainstream a vida inteira, e aí de repente você pega uma música lá do B daquela, Block Party. Pra mim aquilo foi incrível, eu ouvi, caramba, velho, que diabo de música é essa aí, bicho? Como é que cara, olha como esse cara tá cantando, como isso é diferente de como o pessoal canta nas músicas que eu escuto na rádio. Olha como é a forma de tocar, olha a forma da bateria, olha a velocidade que a música anda. Isso é totalmente diferente da música brasileira, velho. Esse contato que eu tive com a música gringa, esse contato inicial, ele mudou o game inteiro pra mim, sabe? Porque, tipo, daquele momento pra frente, eu comecei a ficar viciado nas músicas do Tony Hawk Pro Skater. E não só isso, na cultura de descobrir músicas desconhecidas. Ou seja, logo, as músicas da rádio, as músicas da televisão, as músicas, os CDs que eu tinha em casa, que eu comprava no catálogo da Avon, não eram mais interessantes pra mim, sabe? Porque eu sabia que existia um mundo inteiro de músicas desconhecidas lá fora que eu precisava ter acesso. E você sabe como é que a gente conseguia ter acesso às músicas no ano de 2004? Tinham 2 formas. Uma, na verdade, né, essencialmente, e que era
através de um computador. Você precisava ir em um computador, você precisava baixar ilegalmente as músicas de outros lugares do planeta para você conseguir ouvir a música diferentona que você queria ouvir. E você sabe quantas pessoas tinham computadores em casa em 2004? Para você aí que é Gen Z, que nasceu com o computador na mão, saiba que, cara, o bagulho era muito escasso. A gente, pelo menos no meu caso, eu precisava ter um amigo que tivesse um computador em casa e a disponibilidade de baixar as músicas que eu queria escutar. Nenhum amigo meu tinha essa disponibilidade de querer baixar as músicas que eu queria escutar. Então, acabou coincidindo de eu fazer amigos na escola que também compartilhavam do mesmo gosto que eu, porque também jogavam Tony Hawk. E essas pessoas, uma delas tinha computador, e essa uma pessoa acabou se tornando o pivô de me mostrar as músicas desconhecidas, assim, né? Então, através do Tony Hawk eu conheci a música indie, ele me apresentou a música indie, através do Tony Hawk eu tive contato com o emo, e ele me mostrou mais músicas emo, e eu acabei descobrindo a grande parte das músicas que me levou pela adolescência inteira, que foi o emo-core, que foi o post-hardcore, e essas músicas mais viscerais e tal, com guitarra pesada e esse tipo de coisa. E tudo isso graças ao Tony Hawk. Segura essa informação. Eu vou retomar como a música chegou até onde chegou hoje por causa do Tony Hawk. Mas agora vamos falar do segundo assunto, que é estilo, cultura. Cara, eu não sei se, tipo... Mais uma vez, eu não lembro como é que era muito o meu estilo pessoal, como eu era como pessoa antes do PlayStation 2 e antes do Tony Hawk. Mas eu lembro que, tipo... Eu era aquele neném de mamãe, assim, que a minha mãe me penteava, eu me botava uma roupa em cima do umbigo, as paradas todas assim e tal. E eu tenho certeza que se ela ver esse vídeo, ela vai falar, ele era lindo. Mas, cara, eu não me sentia bem com aquilo, eu não gostava daquilo. E a partir do momento que eu tive contato com a cultura do skate, né, no próprio Tony Hawk a gente tinha aqueles vídeos extra, bônus, que ficavam dentro do jogo, você assistia e tal, e você conseguia ter contato com as marcas de skate. Foi lá que eu comecei a descobrir outras formas de se vestir, outras culturas, outras, sabe? Não era só Havaianas, não era só Red Nose, não era só a porra tinha outras marcas que existiam pelo Brasil, Bad Boy, esse tipo de coisa e tal. A gente começou a descobrir outras, né? Tipo, descobri que existia a Vans. Na época a Vans não existia no Brasil, hoje em dia todo mundo tem, mas na época ali era um bagulho muito raro de se encontrar. Volcom e Quicksilver, coisas do tipo assim e tal. E a gente via os vídeos dos atletas daquelas marcas andando, e as roupas deles eram muito legais, cara. E eu, velho, queria ser legal igual esse cara. E isso acabou me influenciando. Comecei a ir atrás de comprar calça larga, parei de comprar roupa na C&A e comecei a ir em skate shops da cidade, atrás de roupas, atrás de bonés, atrás de tênis, atrás de coisas do tipo. Não dava para comprar quase nada, porque era tudo muito caro e eu não tinha emprego. Minha mãe também não era granada assim. Então, mas, tipo assim, foi o suficiente para eu ter aquela faísca de poder mudar a forma como eu pensava, poder mudar a forma como eu me vestia. E foi questão de tempo até eu começar a usar roupas diferentes, a pensar diferente também. Mais uma vez, com a cultura do emo entrando, né, eu fui descobrindo outras bandas, outras culturas, esse tipo de coisa. Eu fui começando a ter contato com outras paradas. Então, eu comecei a entrar num alternativo, que já era mais voltado para o universo das tatuagens, o universo dos piercings, dos alargadores. Eu coloquei o meu quando eu tinha 14 anos, eu acho, e até hoje está aqui. Acho que são mais de 15 anos esse bagulho na minha orelha. Eu nem lembro que ele existe. As tatuagens também, eu tenho algumas... algumas eu já fiz há muito tempo atrás, então, tipo, tudo isso influenciado pela cultura que veio do Tony Hawk Pro Skater. Então, ter sido acordado para esse universo do skate, ter sido levado, né, para essa parada, tipo, de consumir vídeos de skate, de ver a galera andando de skate, de ouvir as músicas que a galera que anda de skate escuta, esse tipo de coisa, acabou me levando para outros lados. Eu acabei conhecendo outras amizades, eu acabei conhecendo outras pessoas que também gostavam de skate. E não só isso, eu acabei entendendo como é que era estar dentro de uma subcultura. Hoje eu não sei como é que mas na minha época o bullying ele era uma parada muito forte com, por exemplo, a galera que gostava de anime.
O bullying era uma parada muito forte com a galera que gostava de ficção científica, que gostava de Star Wars, essas paradas todas e tal. Porque o legal na época era você ser gogo boy, era você ser dançarino de balada e esse tipo de coisa. E ser marombinha, sabe? Você era meio fortinho e tal, no primeiro ano do ensino médio. E se você não fosse assim, você era um otário. E estar dentro dessa subcultura do skate, com os skatistas ninguém mexia, ninguém falava nada, porque existia aquele estigma de que o skatista ele era o drogado, que ele era do mal, esse tipo de coisa e tal. Mas claro que não, claro que nunca foi assim. Mas isso foi bem legal porque, por exemplo, a galera do... Eu lembro que na época da escola, a galera do anime, os emos, a galera os nerdão mesmo, de pô, Star Wars, ficção científica, esse tipo de coisa, a gente se dava bem. Todos nós nos dávamos bem, sabe? A gente fazia sacanagem na brincadeira, um com o outro e tal. Enquanto isso, a galera Jovem Pan ali da sala não se dava bem com ninguém dos nossos grupos. Isso, eu acho que é porque todos nós ali daquele subgrupo entendia como é que era fazer parte de uma cultura de nicho. Você gostar de uma coisa que não é cultura popular, sabe? Então, eu acho que esse foi um grande fator, velho. Ter entendido como é que é estar no lado B. E o que me proporcionou estar no lado B foi o maldito Tony Hawk. Então, lá vai o terceiro. E o terceiro ponto, talvez o ponto mais fundamental de todos, que foi o aprendizado de idiomas, né? O Tony Hawk, os jogos do Tony Hawk foram provavelmente os responsáveis para eu ter aprendido inglês. Eu não era lascado de grana, eu não passava necessidade, mas eu também não tinha dinheiro sobrando. Então, tipo assim, minha mãe não teve oportunidade de me colocar em uma escola de inglês quando eu estava crescendo, né? Ainda assim, eu tive uma predisposição para aprender inglês que eu não sei explicar até hoje. E ela aflorou muito quando eu tive contato com os jogos do Tony Hawk. Dentro dos jogos do Tony Hawk, além de, tipo assim, dentro do próprio jogo de videogame existiam falas em inglês, fora do jogo, na parte dos bônus, existiam diversas entrevistas e diversos erros de gravação e coisas do tipo, que, cara, eu adorava, por algum motivo bizarro, eu adorava, tipo, ficar de frente pra televisão, vendo aquelas entrevistas e imitando com entonação e com tudo. Tudo o que eles falavam. Então, tipo, eles falavam as coisas e eu falava igual. E eu fazia aquilo por horas, todos os dias, não sei porquê, coisa de adolescente, cara. O resultado foi que, tipo, depois de 1 ano, 2 anos fazendo aquilo, eu tava falando inglês fluente, sem saber como, sabe? E isso é muito louco, cara. Eu não sei explicar como isso aconteceu. E eu, sinceramente, queria muito ter essa disciplina que eu tive na época, hoje em dia, para aprender outros idiomas, porque olhando de longe parece tão rápido, tão fácil, tão eficaz. Eu fiquei só repetindo as entrevistas do Tony Hawk até ficarem naturais para mim. E aí, o que acontece? Hoje eu sou um adulto que eu sei todas as falas que acontecem com a entonação e tudo, do mesmo jeito, lá no Tony Hawk's American Wasteland. Eu sei tudo que é falado nas entrevistas, sei tudo que é falado nos erros de gravação, porque eu fiquei fazendo isso a vida inteira. Quer dizer, alguns anos de adolescência, né? Não vou nem exagerar. Eu também sei a mesma coisa em quase tudo do GTA San Andreas, por exemplo. Então, GTA San Andreas, eu peguei quase todas as falas, eu sei falar do jeito que eles falam, eu aprendi muita gíria, muita coisa por causa desse diabo desse jogo de videogame. Então, tá vendo só? Ainda dizem que videogame não ensina nada, velho. Olha aí, velho, como esse diacho mudou minha vida, cara. Então, cara, agora vamos parar pra pensar no Breno adulto hoje. Como isso mudou a minha vida hoje, né? Tipo, se você que tá caído de paraquedas e não sabe, eu sou um artista, eu faço álbuns, eu faço música, eu faço turnês nacionais, às vezes internacionais. Eu sou muito realizado na minha carreira, cara. Né? Ainda não cheguei num ponto que eu vivo só de música, mas eu já estou muito feliz com o que eu realizei até aqui. Eu tenho certeza que o Breno, de 10 anos de idade, ia olhar pra mim e falar: caraca, velho, tu é muito foda. Mas enfim, não é esse o ponto. Olha que louco como tipo, a minha vida foi influenciada por isso. Eu vou traçar essa linha aqui agora. Então, por causa do inglês, de ter aprendido inglês com os jogos do Tony Hawk, eu acabei tendo essa habilidade para minha vida, né? Hoje eu faço músicas tanto em inglês quanto em português.
por causa da influência que eu tenho de música gringa na minha vida, às vezes é muito mais fácil para mim fazer uma música em inglês e depois traduzir a música pro português. Isso acontece com muita música minha. Por causa de eu falar inglês, eu já consegui fazer turnês internacionais. Eu hoje tenho um produtor que está me ajudando a fazer esse álbum que vai ser lançado em breve, que é um produtor inglês. A gente conversa 100% em inglês. E, além disso, o meu trabalho, eu ainda tenho um emprego fora a música, né? Porque, enfim, nesse momento desse vídeo ainda não consigo viver só de música. O meu trabalho é para gringos. Então, tipo, a minha comunicação é 100% em inglês o tempo inteiro. E uma das coisas que recorrentemente as pessoas comentam comigo é tipo assim, cara, tu quase não tem sotaque. A gente malmente ouve o teu sotaque de brasileiro. Tu fala com um sotaque muito bom americano, algo do tipo assim. Tudo isso é culpa do Tony Hawk. Minha fluência, a minha entonação, o jeito que eu falo e o tanto que eu me garanto falar inglês. É uma coisa que, tipo assim, uma das poucas coisas nessa vida que eu posso dizer que eu domino é o inglês. Eu falo fluentemente, sem nenhum tipo de problema. Exceto quando eu vou falar com um britânico que é tipo do interior, assim, de Manchester ou algo do tipo assim. Aí é bem complicado. Eu não consigo entender as entrevistas dos irmãos Gallagher do Oasis, por exemplo. Enfim, seguindo. Então, olha só como o Tony Hawk foi importante pra mim, pra minha vida profissional. Já começa aí. Vamos passar a segunda linha, que já é do estilo, da subcultura. Se o Tony Hawk não tivesse me influenciado na moda, se não tivesse me influenciado na forma de pensar, de agir, atitude, esse tipo de coisa, eu possivelmente não me vestiria do jeito que eu me visto. Possivelmente não teria a atitude de, sabe, aos 15 anos decidi ter a minha primeira banda e coisas do tipo assim. E começar a fazer música, sabe? Então, tipo, ele foi extremamente responsável pela forma de agir, pela forma de pensar, coisas do tipo assim, sabe? E principalmente pela forma de eu me vestir. Se hoje eu tenho um estilo próprio, se hoje eu compro roupas sabendo a forma que eu quero me vestir, a forma que eu quero me expressar, né? Eu tenho esse pensamento ligado, meu senso de estilo ligado, foi porque eu fui influenciado lá na frente pelo Tony Hawk. E, por fim, gênero musical. Preciso nem me explicar muito nisso, né? Eu faço música indie, eu só escuto música lado B, eu raramente escuto alguma coisa que está no mainstream até hoje, né? Eu tenho a cultura até hoje de pesquisar por música. Então, a gente às vezes faz uma brincadeira com alguns amigos, eles perguntam, dizem um país, e eu digo uma banda daquele país que eu conheço, que faça música alternativa, que faça música estranha, sabe? E meio que é isso, assim, cara. Se eu não tivesse tido esse contato com a música diferente, com a música lá do B, que o Tony Hawk me trouxe, que os videogames me trouxeram, eu provavelmente não estaria fazendo a música que eu faço hoje. E isso sim seria uma grande tristeza, cara. Porque eu sou bem contente com a música que eu faço hoje. Eu gosto muito de fazer o que eu faço hoje em dia. E eu não sei se eu ia ter o mesmo veneno no sangue que eu tenho hoje se eu não tivesse tido esse contato com o Tony Hawk. Com a trilha sonora dos jogos do Tony Hawk. E, cara, então é isso. Eu acho que, tipo assim, fazer um vídeo inteiro dedicado a como o Tony Hawk mudou minha vida pareceu justo pra mim. O canal é meu, eu faço o vídeo que eu quiser. Ninguém assiste mesmo, então eu vou deixar esse vídeo aqui. E uma curiosidade, eu tenho uma tatuagem horrorosa dedicada ao Tony Hawk por causa disso, né? Eu cheguei pro Flag, que é o Flávio, que é o meu tatuador, e eu falei, cara, eu quero uma tatuagem horrorosa. A pior que você puder fazer, tipo uma criança de 2 anos aprendendo a desenhar, de uma águia mandando um flip. E ele fez. Então, se um dia eu tiver a sorte de conhecer o Tony Hawk pessoalmente, eu vou pedir pra ele assinar em cima ou embaixo. Eu vou tatuar a assinatura dele no meu braço, velho. Porque sim, porque, claro, Tony Hawk, velho. E se um dia ele for cancelado, não que eu acho que ele vá, porque ele já tá no fim da vida, se um dia ele for cancelado, eu vou ter que só aceitar que um dos meus maiores ídolos é um bosta. E é isso aí. Valeu.